coloca a mão no ombro de Deus, isso é uma ilustração, tá, gente? E coloca a mão no ombro do homem, fala assim, eu vim trazer paz entre vocês. Eu trago paz satisfazendo toda a ira que você quer derramar nele. Derrama em mim. Tudo aquilo que você quer fazer com ele, faz comigo. Eu estou aqui para apaziguar sua ira, sua raiva. Como é que pode mesmo, Pai? O Senhor tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, faz uma porcaria dessa, e essa porcaria nem para ser grato, vira as costas para você, mas eu quero sofrer, eu vou sofrer por ele. Isso é uma ilustração, gente. Tá? Isso é uma ilustração. Eu estou aqui para o Senhor derramar aquilo que a Bíblia chama de o cálice da ira. Fulano, tu pisou na bola feio. Olha o que você deixou para trás, seu miserável. Olha o que eu vou ter que sofrer por você. Tu não vale nada. Tu não presta. Mas eu sei que Ele te ama e que eu te amo também. Eu estou aqui para fazer paz entre vocês. Eu estou aqui para restaurar aquilo que um dia foi quebrado. O que isso tem a ver com Jesus ser profeta, sacerdote e rei? Porque Jesus, ele precisa ser essas três coisas, e ele é ao mesmo tempo, para que essa paz possa acontecer, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Jesus é um mediador dessa aliança. Obrigado, Deus. Vai lá, abençoado. Bem-aventurado agora. Profeta, por quê? Porque Jesus revela a Deus verdadeiramente. Sacerdote, por quê? Porque ele reconcilia Deus com o homem. E rei, porque ele é aquele que está governando os reconciliados, ele é Senhor. Ele está governando os reconciliados para que os reconciliados caminhem o caminho para Deus, andem no caminho para Deus. Então nós temos que entender que o que nós precisamos crer sobre Jesus, além de todas as coisas que nós ouvimos até agora, é que nós temos um mediador verdadeiro que faz perfeita e plenamente tudo aquilo que é necessário para nos reconectar com o verdadeiro Deus. E aqui o apóstolo Paulo, em Timóteo, fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o que essa palavra mediador traz em seu significado? Ele é o árbitro, ele é que define, sabe, juiz de futebol, o juiz que define aquelas coisas, ele é um árbitro, ele é o mediador, ele é o garantidor de um pacto. Ele é aquele que restaura a paz entre duas partes em conflito. Então, o que nós precisamos entender sobre os ofícios de Cristo? É que ele entende e vem aqui para cobrir esse abismo entre Deus e o homem. E Cristo, ele atravessa esse abismo pela cruz. Então, nós precisamos entender que a mediação de Jesus Cristo foi planejada na eternidade, naquilo que os teólogos chamam de o pacto da redenção. Sabe o que é redenção? É aquilo que redime, é aquilo que conserta, é aquilo que corrige, é aquilo que restaura. Então, quando o Pai enviou o Filho, por quê? Porque nós precisamos de um mediador. E aí nós percebemos que desde o Antigo Testamento, isso é uma verdade. Por quê? Porque o homem não pode se apresentar sozinho diante de Deus. Ele precisa de alguém que o leve até lá. Então nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e isso é reconhecido no livro de Jó, lá no capítulo 9, quando Jó fala, não há outro árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos. Não há quem possa estar colocando a mão, conectando Deus e o homem. Desde Jó, ou melhor, desde Gênesis, essa verdade é revelada. E aí nós vamos perceber algumas coisas que nos é dita e que nós olhamos isso com mais clareza quando nós entendemos essa realidade de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Tem um texto que eu creio que todo mundo aqui sabe de cor. Todo mundo aqui sabe de cor. Eu vou começar, quer ver que vocês terminam? Eu sou o caminho.
Eu sou caminho. Quando Jesus Cristo fala que ele é o caminho, ele está falando aqui que ele é aquele rei, porque o homem perde o acesso a Deus, e Jesus Cristo é aquele rei que reconecta, que abre de novo, que tem autoridade para governar, para abrir o caminho. Quando Jesus Cristo diz que ele é a verdade, ele está falando da sua realidade como aquele que revela a Deus plenamente. Ele é o profeta, porque o homem cai acreditando no quê? O homem cai acreditando numa mentira. Então precisa vir alguém para revelar a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Aqui nós temos uma clara afirmação do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque ele é a vida, porque o pecado trouxe a morte, e somente um sacrifício perfeito pode restaurar a vida. Então, quando nós falamos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós estamos falando sobre os 3 ofícios de Jesus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Olha só, antigamente Deus falou muitas vezes, capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nesses 3 versos nós vemos a afirmação que Jesus Cristo é a revelação plena. Ele não apenas revela a mensagem do Pai, mas ele é a própria revelação do Pai. Ele faz a purificação dos pecados, ele é o sacerdote, ele está sentado no trono, ele é aquele que reina. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, fala que Deus deu um nome tão exaltado a Jesus, que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós precisamos entender isso. Quando Jesus Cristo fala profeta, quando ele é chamado de profeta, ele é um profeta prometido. A gente volta para o Antigo Testamento, e quando Deus revela as suas palavras a Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, Deus fala por meio de Moisés que viria um profeta semelhante a ele, que seria ouvido. E é muito interessante que o apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, fala que quem não escuta esse profeta, ele é rejeitado, ele é destruído. Então, queridos, nós olhamos e nós temos que entender a verdade que Jesus Cristo é em si. Ele é a própria revelação de Deus. Não é que Jesus trouxe uma mensagem da parte dos céus. Jesus, ele é a mensagem, ele é a voz de Deus, ele é a revelação de Deus para o povo. Por quê? Porque depois da queda, Deus vira o seu rosto contra os homens. Deus virou o rosto do homem. E Deus só falava por meio dos seus profetas. Deus não chegava com revelação direta para o povo, porque Deus estava distante. O homem estava separado. Os nossos pecados fazem separação de nós e do nosso Deus. Às vezes a gente acha que Deus está no céu, olhando para a humanidade e fala assim, pessoal bonitinho, fofinho, guti-guti e tal, não sei o quê. Não é bem assim. Porque nós somos pecadores. E o nosso pecado fez separação de nós e do nosso Deus. Quando Moisés vai receber a lei, antes de receber a lei, melhor dizendo, quando ele vai se chegar perto da sarça, tira a sandália dos pés. O fato de Deus estar se manifestando ali de uma maneira visível já faz aquele lugar ser santo. Tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é terra santa.
E aí, quando Deus vai dar a lei para Moisés, que esse povo não suba, porque quem encostar um dedo nesse monte, vai acontecer o quê? Vai morrer. Eu não sei se vocês estão lembrados da história de Uzá. Davi está trazendo a Arca da Aliança, fazendo festa, aquele monte de coisa, e agora a Arca está voltando, aquele negócio todo. Fizeram um carro especial para trazer a Arca. Pegaram lá vacas puras, lindas, belas, para trazer a Arca, e está lá as vaquinhas trazendo a Arca no carro lindo que foi feito por Davi. E aí, talvez, no andar da carruagem lá, um buraquinho, a arca vai cair. A arca representava algo santo, a arca representava a presença de Deus. A arca não podia ser tocada por ninguém. E quando Uzá vê que naquele balanço a arca vai cair, ele corre com o coração cheio das melhores intenções. E ele vai lá, correndo para colocar a arca no devido lugar, para não deixar a santa arca do Senhor cair no chão. E quando ele encosta na arca, ele é fulminado. Isso é por causa da santidade de Deus. Por que nós precisamos de profetas? Porque Deus não está falando diretamente com a gente. Então, todos os profetas do Antigo Testamento são meios pelos quais Deus tinha que se revelar a nós. Ele chamava esses homens para falarem. Sabe aquele negócio assim? Não sei se você já teve aquelas birras, aqueles negócios assim, não quero nem chegar lá perto, não, vem cá, vai lá e fala, porque se eu chegar lá vai dar BO, chegar lá eu vou fazer o maior, vai dar briga, então aqui, vai lá e fala essa mensagem. Eu já não vou muito com a sua cara, mas pelo menos você me escuta, então vai lá e fala. E nisso, então, queridos, os profetas vieram para transmitir a palavra de Deus, mas em Cristo Jesus, algo infinitamente superior foi feito. Porque enquanto os profetas eles recebiam as mensagens de Deus, Jesus Cristo, ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é aquele não apenas que recebe, mas ele é a própria mensagem, ele é o Filho, ele é o Criador, ele é o herdeiro, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do Pai, ele sustenta todas as coisas, ele não é apenas um transmissor da revelação, mas ele é a própria revelação de Deus para as nossas vidas. Ele é aquele que faz com que Deus olhe para nós e não tenha mais nojo, não tenha mais repulsa, não queira nos destruir, não queira nos mandar para o inferno. É por isso que ele é chamado de verdade. Ele não é apenas o portador da verdade, mas ele é a própria verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que, quando ouvida verdadeiramente, e o Espírito Santo toca nos nossos corações, e nós entendemos e cremos nessa verdade, e professamos essa verdade, nós recebemos salvação, nós recebemos transformação, nós recebemos direção, nós recebemos propósito de vida. Queridos, o que eu estou fazendo aqui é ensinar a verdade. E o que Jesus Cristo ele é a própria verdade. E você vai perceber que todas as vezes que no Antigo Testamento um profeta ia falar alguma coisa, eu estou mais perdido no tempo aqui do que segue em tiroteio, tá, gente? Então, por favor, quando estiver faltando aí pouco tempo, tem pressa. Quando o cara fala assim, é porque já devia ter acabado há muito tempo. Então, a grande questão é que, quando olhamos para o Antigo Testamento, o que os profetas normalmente falavam? Veio a palavra do Senhor a fulano. Como é que Jesus Cristo fala? Eu, porém, vos digo. Eu que estou falando. Vocês erram, porque não conhecem. Jesus advertindo lá os sacerdotes, os fariseus. Vocês erram, porque vocês não estão atentos à verdade. Ele é a verdade.
Nós precisamos entender que Jesus Cristo fala com autoridade divina e a sua missão profética é trazer luz para a humanidade, é mostrar o caminho. A missão de Jesus Cristo é mostrar as trevas e a escuridão da sua vida, da minha vida. Mostrar que o caminho que nós estávamos andando não era o caminho, por mais que parecesse agradável, que mais que parecesse alguma coisa que fazia sentido, está nos levando para longe daquilo que é verdadeiramente redentivo, restaurador. Jesus Cristo não veio tão somente portar uma verdade, Ele é a encarnação da verdade, Ele é a revelação perfeita de Deus. Quando nós falamos que Jesus Cristo como profeta, nós estamos falando daquele que é a própria mensagem que faz diferença na vida das pessoas. Ele é a própria verdade que redireciona, que restaura o compromisso, que direciona o propósito das nossas vidas. Ele é a mensagem que você precisa ter no seu coração, na sua vida. Ele é a mensagem que precisa ser o direcionador dos seus afetos, dos seus amores, das suas paixões, dos seus desejos. Ele é a verdade que quando você está usando isso aqui, ninguém vê, vai definir como que isso aqui vai ser usado. Porque isso aqui não é o problema. O problema é o que está te orientando. O que está orientando sua vida a usar isso ou qualquer outra coisa na sua vida. Como sacerdote. No Antigo Testamento, eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu acho que a figura sacerdotal ela é a mais fácil de nós entendermos. Como no Antigo Testamento, o sacerdote é aquele que falava com Deus em favor do povo. Se o profeta era aquele que falava com o povo a mensagem de Deus, o sacerdote é aquele que falava com Deus a mensagem do povo. É aquele que levava para Deus as questões do povo. Então, nós olhamos aí que todo o sacerdote, tudo aquilo que o livro de Levíticos trata, especialmente em Levítico capítulo 16, aparece ali o dia da expiação. Então, nós vemos ali que existia os sacerdotes, o sumo sacerdote, existia o bode sacrificial, aquele que seria morto, o bode emissário, aquele que botaria a mão na cabeça, confessava o pecado e soltava ele para ele levar para longe os pecados. Todas estas coisas elas eram imperfeitas, porque ninguém nunca na história da humanidade foi perdoado porque um bode morreu. A gente precisa entender que todos estes bodes, todos esses animais que foram sacrificados em referência a alguma coisa, para apontar para alguma coisa. Todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Jesus, apontava para aquilo que Jesus Cristo faria. Então, nós temos em Jesus um sacerdote diferente. Nós temos em Jesus um sacerdote completo. Porque nós temos em Jesus aquele que faz o papel do sacerdócio em si, mas também ele é aquele que ocupa o lugar do sacrifício. Na cruz, Jesus Cristo é o sacerdote que oferece a si mesmo. Na cruz, Jesus é aquele que toma sobre si aquilo que era nosso. Ele toma sobre si a punição que nos era destinada, que nós merecíamos. Em Cristo Jesus não existe diferença entre quem oferece e o que é oferecido. Então nós olhamos para a realidade e percebemos o seguinte: no Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes, que por mais que eles pudessem ser algum tipo de exemplo de moral e de bom costume, eram pecadores tanto quanto os outros povos, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, eles eram pecadores, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos primeiro. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando quando o tabernáculo é construído, existe lá uma série de ordens, existiam também ordens específicas para a roupa do sumo sacerdote.
Então, a roupa do sumo sacerdote tinha vários aparatos, tinha um pêndulo, um colar, alguma coisa assim, um cinto que carregava 12 pedras, cada pedra representava a tribo, mas dentro desse aparato todo, desse vestuário todo, tinha um sininho, tinha uma coisa que fazia barulho. Não sei se vocês estão lembrando disso, lembra? Era na cintura. Porque o sacerdote, depois que ele vestia aquela roupa toda, tinha um sininho e uma corda era amarrada nele. Então, o que acontece quando você tem um sininho amarrado em você e você está em movimento? O sininho fica tocando. Blim, 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 blim. Enquanto tem movimento, blim, 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 blim. O problema é se o sininho parasse de tocar e ficasse sem tocar muito tempo. Ou se o barulho fosse um barulho meio... O sacerdote, quando ele se apresentava no Santo dos Santos, sem fazer a expiação do próprio pecado, ele morria. Deus matava ele. Então, o sininho era para mostrar que o sacerdote estava vivo. E aí, se ele tivesse com os compromissos em dia, ele saía de lá tranquilo. Agora, se ele não saísse, ele era puxado. Por quê? Porque o sacerdote da antiga aliança, eles morriam. E se eles se apresentassem diante de Deus, no Santo dos Santos, sem confissão de pecado e sem arrependimento, eles morriam pela santidade de Deus. Além da morte pelo pecado em si, aqueles que verdadeiramente eram piedosos, com o passar dos anos, mesmo sendo piedosos, eles iam morrer também. E eles eram substituídos. Agora, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos de alguém que é sacerdote eterno. É alguém que não precisa pedir perdão pelos próprios pecados, porque ele é sem pecado. Ele é aquele que não precisa ficar repetindo sacrifícios, porque o sacrifício dele é perfeito, é pleno, é eterno. Não apenas o seu sacrifício, mas como ele é um sacerdote eterno, vive eternamente, e ele foi escolhido pelo Pai. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento nunca removeu um pecadinho sequer, se é que existe esse negócio de pecadinho e pecadão. É uma discussão para um outro momento. Mas nenhum tipo de sacrifício do Antigo Testamento resolveu em si qualquer pecado. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para a realidade que em Cristo Jesus o pecado seria removido. Então era pela fé no sumo sacerdote que os pecados do povo da antiga aliança eram perdoados. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não foi salvo por obediência. Abraão foi salvo, foi justificado pela fé. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, queridos, Jesus é aquele que verdadeiramente perdoa pecados. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que creem que estão sendo santificados. Ele é o sacerdote que continua. A palavra do Senhor vai falar que ele intercede por nós. Se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Você sabe que tipo de defesa Jesus Cristo oferece por nós? Que tipo de defesa Jesus Cristo presta por nós? É essa defesa de quando Deus está irado e quer nos fulminar, Ele próprio entra na frente e fala aqui, é em mim que você tem que meter esse castigo, porque eu morri por Ele. Aquilo que o Senhor fez na cruz, comigo, foi para Ele, foi para você que crê, para todo aquele que crê, para nós que cremos, não experimentarmos a ira de Deus. Porque nós olhamos, queridos, e o sacerdócio de Cristo, ele não termina na cruz. Jesus Cristo continua à destra do Pai. Ele continua intercedendo, ele continua advogando. Isso mostra que se de fato você tem Ele como seu Senhor e Salvador, deixa eu falar com você, não são os seus pecados cometidos apenas que foram perdoados, mas a sua pecaminosidade foi perdoada nele. É por causa de Jesus Cristo que mesmo nós ainda não sendo perfeitos,
Mesmo nós ainda cometendo pecados, nós não somos definidos pela nossa pecaminosidade, porque na Bíblia nós não somos chamados de pecadores após o nosso arrependimento e confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Na Bíblia nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de amigos de Deus. Eu não estou falando que você tem licença para pecar, não. Existe uma coisa chamada santidade. Mas eu estou falando que você não é mais visto pela sua pecaminosidade, porque nós temos um sacerdote perfeito. E ele é rei. Ele é o rei prometido. Quando Abraão perto da sua morte lá no Egito, se não me engano, Gênesis 48 ou 49, ele chama todos os filhos, ele começa a abençoar os filhos. Quando chega em Judá, a bênção de Abraão sobre Judá, parte dela é: o cetro não vai apartar da mão de Judá. De Judá virá a dinastia que vai governar. E o primeiro rei de Israel foi quem? Saul. Saul era de Judá? Não, Saul era benjamita. É por isso que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus, gente. Às vezes a gente acha que essa definição tem a ver com o estilo de homem que Davi era. Não, ele é um homem segundo o coração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente nem entende o que essa definição, esse adjetivo de homem segundo o coração de Deus representa. Sabe por quê? Eu não quero ser um pai como Davi, não. Será que o homem segundo o coração de Deus, como modelo, padrão de homem, vai ser um pai igual Davi, que vê um filho estuprar a própria irmã e passa pano? Aí depois o outro filho, enraivecido, mata o próprio irmão. Davi está ali mais ou menos. E aí esse cara cresceu. Absalão cresceu. O cara já era bonito, devia ser um pedaço de mau caminho. E era, não um pedaço, era um mau caminho inteiro, pelo que a gente percebe da atuação dele. O cara se levanta contra o próprio pai, para humilhar o pai, para roubar o trono. E Davi, em vez de ser o cara que põe moral na casa, é o cara que sai correndo. Então você acha que quando... Presta atenção. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso tudo tem a ver com a ida de Natã na casa de Jessé. Isso tudo tem a ver com Natã olhando entre os filhos de Jessé e procurando assim: aqui, vem cá. Deus mandou eu vir aqui ungir um menino seu, falou que o menino seu ia ser rei. E Jessé pegou só os grandão, os fortão, os bonitão. Aí Natã está assim: tá todos os seus meninos aqui, Jessé. Jessé falou: não, só o Davi. Traz ele lá. Aí vem o menino ruivinho, caçador de confusão, porque o cara era para frente, enfrentou o urso e o leão. Não é para qualquer um, não. E Natã, olha, ali está o homem segundo o coração de Deus. Ali está aquele que Abraão havia abençoado Judá, da descendência de Judá. Aquele seria o rei segundo o coração de Deus, para reinar sobre Israel. Davi luta todas as batalhas. Todas as batalhas. É no reinado de Davi que o Salmo 133 é confeccionado. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, porque foi sob o reinado de Davi que Israel se organiza como um único reinado. E ali, então, aquela bênção que foi dita lá em Gênesis 49, ela é repetida em 2 Samuel capítulo 7. A promessa feita a Davi, que da descendência dele não se apartaria o trono. Se da descendência de Judá não se apartaria o cedro, da descendência de Davi não se apartaria o trono. E aí a gente está na época de Jesus, Jesus está andando ali perto de Jericó, aí tem um cego gritando. Lembra? O cego está gritando. O que ele grita? Jesus, filho de Davi.
tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O rei chegou. E o seu reinado, segundo aquilo que é revelado por Isaías, capítulo 9, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E lá Isaías fala que o seu governo, o seu reinado jamais terá fim. Quando o anjo vai falar para Maria, vai revelar, ele fala que Jesus Cristo vai herdar o trono de Davi. E aí nós precisamos entender que quando o próprio Senhor Jesus Cristo está na terra, você percebe que Jesus é um reino, e o reino dele não é deste mundo, e você vai perceber que a proposta do reinado de Jesus não tem nada a ver com o que você pode experimentar aqui agora de benefícios, de dinheiro, de saúde, de prosperidade, de sonhos realizados, de vida bem-sucedida. A paz que Jesus Cristo trouxe, o príncipe da paz, não é uma paz desse mundo. Por quê? Porque o seu reinado não é deste mundo. E se o reinado de Jesus Cristo não é desse mundo, a gente percebe que ele governa sobre este mundo. E ele governa sobre todas as instâncias da criação. Tem um teólogo chamado Abraham Kuyper. Ele fala que não existe 1 milímetro sequer de todo o universo que Jesus não pode botar o dedo e falar, é meu. O sol a temperatura do sol é regulada por Jesus, por Deus. Quem está lá mexendo no hit do inferno não é o capeta, é Deus, é Jesus. Quem está governando sobre as circunstâncias da vida é Jesus. Ele é aquele que pode andar sobre as águas. Não que ele esteja ali mudando a lei da física, mas que ele está falando que ele tem autoridade sobre as leis físicas. Ele é aquele que pode multiplicar pães e peixes. Ele é aquele que pode dizer sim para um enfermo, seja curado, para um paralítico, levanta e anda, para alguém que morreu, ei, volta à vida. Porque ele é rei, porque ele governa. Ele é aquele de quem os demônios correm e o honram. Se você lembra lá em Gadara, o gadareno, os demônios vieram, se lançaram aos pés de Jesus e falaram assim, por que você chegou aqui para atormentar a gente antes da hora? Jesus é rei em todas as instâncias do universo, inclusive no mundo espiritual, a ponto de, no nome de Jesus, os demônios batem em retirada. É na autoridade do nome de Jesus, porque ele governa, porque ele é rei, porque ele é soberano sobre todos. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E depois continua, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1 fala que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Ele sustenta todas as coisas, pela palavra do poder. E no verso 18, o apóstolo Paulo em Colossenses fala que Cristo governa especialmente seu povo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o rei. Como profeta, ele revela a Deus. Ele mostra a Deus para a gente. Ele fala o que Deus tem para nós. Como sacerdote, ele é aquele que nos reconcilia com Deus. É aquele que põe a mão no ombro e fala, ei, vem comigo, o caminho é esse aqui, ó. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. E como rei, ele governa esses que são reconciliados, esses que se arrependem, esses que confessam. Porque se Jesus Cristo não fosse perfeitamente em um desses 3 ofícios, isso aí quer dizer que acabou? Tem um cara, tem lá, eu acho que está dançando lá, né? Não vão acabar. Sem que Jesus oferecesse, sem que Jesus fosse profeta, sacerdócio e rei, não haveria salvação completa. E ele reconcilia todos por meio da cruz. Eu vou só fazer as aplicações aqui, gente. A primeira coisa, quem é Jesus? Jesus é alguém que você precisa ouvir. Jesus é alguém que você precisa conhecer. Jesus é aquele que traz luz, que as palavras dele revelam nosso estado. Como sacerdote, nós temos que confiar.
Porque o que ele fez perfeitamente. Ele não falhou. Não existe outro sacrifício, não existe outro mediador, não existe nenhum outro advogado. E, em especial, como rei, é aquele a quem nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos declarar e ser súditos. Nós precisamos entender que é Ele que governa as nossas vidas, Ele que tem que governar a nossa família, a nossa igreja. Ele tem que governar todas as coisas, ou melhor, Ele já governa todas as coisas. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e eu quero terminar te convidando a ler Apocalipse capítulo 5, o verso é o verso de número 12. E a palavra de Deus diz assim, está falando aí do número dos milhões e dos milhares que proclamavam com voz forte. E eles diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno porque ele revelou perfeitamente o Pai. Ele é digno porque ele ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é digno porque ele reconcilia pecadores. Ele é digno porque ele reina eternamente. Quem é Jesus? Responder essa pergunta faz você não estar perdendo tempo agora. Viver essa verdade faz você entender que você está no melhor lugar, buscando a melhor coisa, aquilo que é o melhor para a sua vida, em todo o tempo. Que Ele te abençoe. Amém. Chamar o Judá para vir aqui à frente, que agora o Judá vai responder um monte de perguntas.